Vou falar de Java mais uma vez e hoje eu quero fazer um vídeo explorando toda a sintaxe do Java, mostrando para vocês toda a sintaxe do Java. O roteiro é bem simples, vai ser hands-on. Então vamos começar? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Osório, esse é o canal Computação Crítica e de vez em quando eu faço umas videoaulas, tem muitos meus cafezinhos aí, que são vídeos sem roteiros, mas esse vídeo pelo menos tem um roteirozinho ali prévio, né, que muitas vezes não tem tempo de fazer roteiro, já que a gente não se dedica a produzir conteúdo integralmente, né. Então, vamos começar esse vídeo, vai ser sobre a sintaxe do Java, eu quero passar por tudo que é realmente importante para quem não Para quem está chegando aqui, é novo no Java, já tem 2 vídeos nessa playlist. No primeiro eu apresento o que é o Java, no segundo eu mostro como montar um ambiente Java em Windows. Então, se quer ver mais sobre esses vídeos, volta lá e dá uma olhada que está muito interessante. Então, vamos começar? Bom, nesse vídeo aqui vai ser sobre a sintaxe Java e eu quero começar mostrando rapidamente uma maneira fácil de estudar Java, né? Assim, uma vez muitas pessoas me perguntam, poxa, como é que eu monto um ambiente Java e eu monto um ambiente Java que seja leve? Eu recomendei isso no meu vídeo anterior, eu montei um ambiente Java com VS Code, que é um pouco mais leve que o IntelliJ, que o Eclipse, que são outras IDEs que usam, então volta lá no meu vídeo se quiser ver. E outra forma de se estudar Java, né? Você não precisa do Maven, você não precisa do compilador, você só precisa do JBang. Então, quer saber como instalar o JBang? Volta lá no meu último vídeo que eu mostrei. Mas vamos dar uma olhada na página do JBang aqui para ver o que eles falam de como instalar. Se tem como instalar ele em Windows facilmente ou em Linux, caso você esteja aí em Linux. É só vir aqui em Download e a gente vai ver que, sim, existe diversas formas de instalar no Windows. Então assim, instala o JBang, é muito útil para quem não sabe o que é o JBang. O JBang é uma forma de tornar Java fácil de se usar como um script comum. Então assim, você usa Java como script. É até interessante que é difícil procurar Java e script, mas existe isso, né? Então vamos começar explorando o JBang, né? Como é que ele funciona? A primeira coisa que a gente vai fazer é, assim, o JBang ele já ensina a gente a como criar os arquivos necessários. Então aqui vamos dar uma olhada nele, né? O JBang ele já tem uma lista de templates. Eu vou ter, deixa eu ver se está visível para vocês. Não está visível, está visível para vocês, né? Então eu vou tentar aqui, ó, mostrar se estão vendo aí. Deixa eu ver, ficar maior, né? Então agora está bom. Eu vou digitar JBang Template List para a gente dar uma olhada na lista de templates que tem no JBang. A gente pode olhar aqui umas coisas interessantes. Olha, eu posso criar um agente com JBang. Poxa, eu nunca tinha visto isso. Uma Command Line Interface. Esse aqui é o que a gente vai usar. Bom, o que é a Command Line Interface? É uma linha de interface, uma interface por comando de linha, né? Então, assim, é um programa que roda na Shell. Mas todos os programas Java rodam na Shell? Sim, a grande maioria deles. Existem formas de desenvolver Java desktop e eu vou mostrar isso em algum momento dessa série aí, que eu vou mostrar o OpenJFX, que é muito interessante. Eu tenho até um projetinho nele para mostrar que é super interessante, né? Então, assim, vamos dar uma olhada aqui nos outros. GPT, ChatGPT, olha, GPT aqui para Kotlin, para Groovy, tem o Hello World em Groovy, o Hello World em Kotlin, o JBang Catalog, Kecli, Quarkus Command Line Template, Kmetrics, KREST e o README. Um template para README, interessante isso, né? Então vamos gerar aqui o nosso Command Line Interface e a gente vai focar aqui nesse arquivinho gerado. A gente vai usar ele, né? Então, opa, ele deu o que? Ele, ó, gerei o Hello World, né? E use a sua IDE. Caso você queira ler esse script aí, essa output, eu sempre recomendo ler os outputs do que sai no console, né? Aliás, uma coisa muito interessante, se você executou um comando, né, e não saiu nada no console, significa que deu tudo certo, né? Uma das coisas da filosofia Unix é só exiba a mensagem se der erro. Então, assim, se você executou o comando e deu tudo certo, é porque tá ok, né? Então, assim, ele criou o comando hello cli. Então,
CLI. Vamos dar uma olhada nesse comando hello CLI. Olha que interessante aqui. Primeiro eu quero dizer uma coisa, assim, a gente vai dar uma olhada nas estruturas, na sintaxe do Java, mas tem algumas coisas deste arquivo que não é da sintaxe do Java. Por exemplo, a começar essas duas primeiras linhas, né? Essas duas primeiras linhas, elas são comentários para o Java. O compilador Java vai entender elas como comentário. Mas para o JBang, elas são informações úteis, né? A primeira, o que ela estava dizendo? Ela está dizendo que é na verdade, essa primeira nem é para o JBang. Essa primeira linha de comando aqui, ela serve para os ambientes Linux, né, os ambientes Bash, entender que, olha, esse aqui é um comando que ele é para ser executado com o JBang. Aqui é o nome do arquivo e aqui é os parâmetros. Executou isso, me sai com esse código de retorno, né? Então, assim, isso aqui é um simples script Bash para executar esse arquivo, né? Então, assim, o que é um script? Quando a gente fala o que é um script, é um programa que ele roda a partir de um arquivo de execução. Então, eu posso alterar aquele arquivo, executar e submeter aquele script novamente para execução. E assim, no Java, como a gente viu no primeiro vídeo, né, que eu mostrei como compilar, que eu mostrei como funciona no Maven, se não me engano, se eu mostrei como funciona no JBang também, ou não sei se eu mostrei só no segundo, existe toda uma complexidade para executar um comando. E eu mostrei exatamente para... Inclusive no primeiro vídeo eu errei a maneira de compilar, porque eu sempre tenho diversas JVMs na minha máquina, e muitas vezes os variáveis do ambiente se confundem e eu não consigo compilar, né? Eu sempre uso a linha de comando. Então, na verdade eu consegui compilar só pela linha de comando, eu não consegui pela IDE, que está um pouco confusa aqui nas configurações, né? Então, essa primeira linha, para o Java, ele é um comentário de código, né? Para o Bash, para o ambiente Bash, não, ele é uma informação de como deve ser executado. Essa segunda linha é uma segunda linha muito interessante. Ela também é um comentário para o Java, né? Os comentários, eles sempre são iniciados com / ou com esse comando aqui, que esse aqui é o multiline, o comentário multilinha, né? E esse aqui é o comentário assim, linha única. Então o que quiser isso aqui? Toda vez que tem um / assim, dessa forma, tudo que tem depois do / até o final do arquivo, ele é comentário, né? Quando eu tenho o single line, não, assim, é só o que está dentro do /*, asterisco, barra, né? Também tem um outro comentário multilinha que é um pouco mais específico do Java, né? Quando você coloca duas coisinhas aqui, isso aqui você tem um Java Doc, a documentação do Java. Então, assim, toda vez que eu venho aqui e mostro, por exemplo, deixa eu botar aqui o Kafka Connector, que eu tava, a documentação do Kafka, que eu tava lendo, provavelmente quando eu boto toda essa documentação que a gente vê, que a gente consome, eu sempre recomendo vocês ler, isso é gerado através de comentários de código, né? Então, assim, sabe aquele tiozinho maluco lá, que eu falo muito nos meus cafezinhos, que fala que código é desprezível? Beleza, ele não sabe nada do que fala. Então, assim, isso aqui é comentário, né? E a gente vai explorar esse arquivo, eu quero mostrar dele um pouco mais à frente, né? Ah, sim, eu estava falando desse comentário, né? O // deps, né? Isso aqui é uma informação do JBang, do JBang, que ele está dizendo assim, olha, para executar este script, você vai depender dessa biblioteca. E o que é essa biblioteca? Vamos entender isso aqui, ó. Isso aqui é uma coordenada Maven. E a coordenada Maven ela sempre vai funcionar como group ID, artifact ID, version. Ah, mas onde estão meus Mavens? Eu já falei isso nos vídeos anteriores. Você pode ir em um site como MVM Repository, e aí eu boto aqui, ó, eu quero achar aqui que é esse picocli, ó. Eu acho esse picocli, vamos procurar esse picocli aqui. Opa! Achei a biblioteca picocli, ela tá aqui, ó. Ah, tá aqui, vamos ver. A última versão é 476. Que versão tem aqui? Ó, eu vou mudar para 476. Eu quero a versão mais recente do picocli. Pronto, atualizei o meu picocli. Beleza. Então eu preciso baixar o jar para compilar? Não, vamos dar uma executada aqui, ó. Eu vou chegar aqui, JBang hello cli. Vamos só executar aqui e ver
como vai funcionar? Opa! Resolving dependencies. Dependency resolve. Building jar. Opa! Ele executou. Observa aqui que ele executou e ainda falou assim, olha, você pode atualizar o JBang, atualiza o JBang que você quiser. Eu não vou querer atualizar o JBang aqui, deixa ele do jeito que tá, porque eu tô gravando um vídeo, né? Vai que ele quebra, né? Então aqui, ó, ele funcionou. Você viu então que todas as dependências que eu adiciono aqui, então no JBang eu posso usar a biblioteca que eu quiser, eu não preciso me preocupar em baixar essa dependência, né? Essa dependência ela será baixada automaticamente pelo JBang. Então quer dizer que eu posso mudar o que eu quiser aqui. Então vamos botar aqui, ó, Hello World Greeting. Deixa eu ver. O que é o greeting aqui? O greeting é o primeiro parâmetro. Vamos botar aqui. Então vamos ver como é que funciona. Eu boto Hello World. Vou botar assim e ver como é que funciona. Vamos ver como é que funciona. Ó, vai fazer a build de novo. Ele fez. Observa que ele fez a build do jar de novo, né? Ele não precisou resolver as dependências do Maven, porque elas já estavam resolvidas, elas já estão resolvidas localmente, e eles mudou. Beleza, gostei. Então eu vou tirar esse A aqui e vou só fazer um JBang Victor Osório. Vamos ver como é que funciona. Vamos ver como é que funciona esse cara, ó. Opa, não funcionou. Por que não funcionou? Porque aqui ele aceita só um argumento, né? Então, beleza. Se ele aceita só um argumento, vamos tentar só JBang Victor. JBang Hello Java Victor. Opa, então, Hello Victor, estamos vendo que ele está funcionando, beleza. Ele compila, toda vez que eu altero o meu script, eu só executo de novo, ele já funciona bem. Então, assim, com isso a gente tem o Java funcionando como um script. E aí, não confunda Java rodando como script com JavaScript. A pessoa até brinca que Java e JavaScript está como carro, em inglês car, está para carpet. Tipo, carpet é carro pet, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Carpet é tapete e carro é carro e tipo não tem Java e JavaScript não tem relação nenhuma, são linguagens diferentes. Aliás, o nome de JavaScript nem é JavaScript, caso você não saiba, porque acho que a Mozilla Foundation que tem os direitos do JavaScript, ela perdeu os direitos ao nome Java porque usou indevidamente. O Java já era uma marca registrada da Sun na época, perdeu para a Sun. Então o JavaScript é uma marca registrada da Sun. E o nome da linguagem é ECMAScript, popularmente conhecida como JavaScript. Então, vamos lá, vamos entender a linguagem a sintaxe do Java, né? Vamos voltar aqui, né? Por que sintaxe? Isso aqui eu sempre falo nos meus artigos. Aliás, assim, para quem não saiba, eu tenho um post que fala sobre isso, né? Que eu falo de linguagens formais e linguagens naturais. Eu diferencio o que é uma linguagem, né, formal e uma linguagem natural. Então, vou ser bem sucinto aqui. Por exemplo, eu estou falando e já cometi diversos erros de português, já fiz diversas inversões sintáticas e já falei diversas coisas fora da sintaxe padrão do português. Mas você me entende. Por que você me entende? Porque você que está vendo esse vídeo é um processador de linguagem natural dos mais fabulosos que já existiu e que nenhuma máquina pode copiar. Então, a linguagem natural é aquela linguagem que ela pode até ter uma sintaxe, mas a comunicação ela acontece mesmo sem respeitar a sintaxe. Beleza. Essa é a linguagem natural. E o que é a linguagem formal? A linguagem formal é uma linguagem que ela se restringe à sintaxe. Então a sintaxe ela é estrita. Então se eu chegar bem aqui e falar assim, ó, eu quero construir agora uma classe Hello World, mas eu quero Hello World, eu quero fazer da forma que eu quiser. Então eu vou botar o Hello, o sobrenome World. Hello World. Eu quero que seja o sobrenome assim. Eu quero que funcionar porque assim, eu quero que tenha um espaço no meio da classe. O que vai acontecer? Eu vou salvar esse cara, vamos executar e vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece porque essa é a grande diferença. Opa! O que ele deu? Ele deu um erro de... Vamos ver aqui qual foi o erro que deu, ó. Qual que é o erro? Unexpected
e aí deu uma chavezinha, né? Ele deu um unexpected da chavezinha. Ele não entendeu esse caractere bem aqui que tá, sei lá, mais de, sei lá, está a 35 caracteres de distância da minha mudança. Por que ele não entendeu esse caractere? Porque linguagens formais, elas têm a sintaxe estrita. Então, assim, se eu altero alguma coisa na minha linguagem formal, alguma coisa vai acontecer depois, porque o interpretador, o compilador, não vai compreender o que está sendo escrito. Então, quando a gente tem uma linguagem formal, a gente tem que respeitar a sintaxe. Poxa, mas é muito difícil programar sem respeitar a sintaxe. Eu prefiro o JavaScript que eu boto meu ponto e vírgula lá ou não boto meu ponto e vírgula. Caro, se você bota ou não bota o seu ponto e vírgula, não quer dizer que você está quebrando a sintaxe. Só quer dizer que na sintaxe da linguagem, o ponto e vírgula é opcional. E muitas vezes a linguagem bota o ponto de vírgula como obrigatório para forçar você a definir bem a linguagem, né? Uma grande vantagem dos programas de computador é que eles devem ser bem definidos. Eles devem dizer exatamente o que eles têm que fazer. Existem linguagens onde o número de espaços é definido, como o Python. Então, assim, se eu erro um espaço no Python, ninguém fica reclamando. Mas eu não entendo porque as pessoas reclamam tanto de ponto e vírgula, que, aliás, eu adoro porque define o final de uma statement que a gente vai olhar daqui a pouco, né? Então, assim, eu espero que você tenha entendido por que sintaxe, né? E eu vou até deixar o meu post aqui nesse roteiro, que é um post um pouco antigo e você pode olhar, né? Esse post tem apenas um probleminha nele que a gente vai falar no finalzinho, né? Então, para entender a minha classe, a gente tem que entender os 4 elementos... Para entender o meu arquivo gerado, a gente tem que entender os 4 elementos principais, né? E eu esqueci aqui, né? Eu vou botar o pacote... Não, tá aqui. Classe. Eu vou botar primeiro o pacote... pacote, classes, métodos, campos e variáveis, né? Então, vamos tentar entender esses 4 elementos antes de entrar a fundo no que eles são. Vamos começar pelo pacote, né? A gente não tem aqui a definição de pacote, mas assim, é provável se você estiver trabalhando no projeto, vai ter alguma coisa como package, dev.v.hello. Vai ter alguma coisa assim. Que é isso que existe dentro da minha classe e que eu tenho que ser a primeira linha? Eu estou definindo o pacote a qual essa classe pertence. Eu não vou estar usando aqui porque assim, eu estou usando ele como script, então não faz sentido definir pacote. Eu até posso usar os pacotes dentro do JBang, mas assim, no principal eu prefiro não usar, né? Então assim, mas se existe uma regra formadora de pacotes? Sim. Por exemplo aqui, por que eu usei dev.vepo? Antigamente eu usava io.vepo, né? Eu usei dev.vepo porque dev, na verdade, era o registro mais barato, né? E foi o registro que eu comprei, então é o registro do meu blog. O meu blog, ele é dev.vepo, né? Então se você procurar dev.vepo, você vai achar, blogvepo.dev, né? E observa observa uma coisa interessante aqui, né? Aqui é vepo.dev, aqui é vepo.dev, dev.vepo, né? Então, assim, o Java, ele sempre faz essa inversão sintática, né? O pacote ele sempre começa do início e vai até o fim. Mas por que, Vitor? Por que faz isso, né? Porque no meu caso, aqui eu tenho blog.vepo.dev. Então, se eu tivesse 2 pacotes aqui, o Hello World e o blog, a variação fica no final, então eu filtrar tudo por v.dev. Então fica uma maneira interessante de organizar código. Então assim, o que é um pacote? Vamos definir pacote de uma maneira magistral. E para quem viu os meus posts, eu vou até depois deixar aqui o link, né? Eu tenho aqui no Substack, eu tenho um Substack que eu coloco algumas notas sobre design de código. Faz bastante tempo que eu não entro nele, faz bastante tempo que eu não atualizo. E eu falo aqui como analisar um módulo, né? E o pacote, ele no fundo, ele é um módulo de código, né? Então módulos de código são tudo aquilo. Isso aqui pode ser uma leitura interessante, aí, caso você queira entender mais. Módulo de códigos são tudo aquilo que organiza um conjunto de códigos que estão ali, que tem alguma relação entre si. Então, pacotes, eles são módulos de código, né? Então, quando eu defino um pacote, eu defino um conjunto de classes que tem relações, um conjunto de classes que tem relações hierárquicas, né? Então, eu posso ter aqui, ó, o vepo.helloworld, eu posso ter o parser,
Então, quando que o objeto parser B, o que eu estou dizendo aqui, ó, sei lá, um command line. Eu estou dizendo que essa classe, esse pacote dev.v.hello.cli é filha do dev.v.hello, que é filha do dev.v. Então, assim, o pacote eles têm essas relações de descende do outro, um é filho do outro, né? E quando eu vou deployar, se eu quiser exportar uma biblioteca usando o meu pacote, né, usando o nome do pacote, eu tenho que ter ali no meu registro. Então, assim, eu já fiz o deployment no Maven, o Maven vai perguntar assim, ó, você tem a assinatura aí que você prova que você é o dev.v? Aí sim, né? Então vamos continuar, né? Outra coisa do pacote aqui, observa que tem assim, import picocli command line, import picocli command line.command. Que é isso aqui? Bom, vamos olhar aqui a fundo, né? Isso aqui, na verdade, eu tô fazendo um import de algumas coisas dentro do pacote picocli, né? Então isso aqui é o pacote, isso aqui são as classes do pacote. Eu estou importando essas classes, né? Mas vamos voltar. Isso aqui são a minha segunda pergunta, né? O que são classes, né? Classes eu já falei, né, em algum vídeo anterior. Elas são como se fossem arquétipos, né? São uma classe obrigatoriamente pode virar um objeto, sim ou não. Então assim, uma classe o classe é o ponto principal onde você define o seu código dentro do Java. Então um código Java ele sempre está associado a uma classe. Ah, mas eu não quero botar o meu código Java associado a uma classe. Cara, cria uma classe lá só para agrupar mesmo, como se fosse um pacote vazio, né? Então coloca a classe lá e coloca os seus métodos lá, né? Aliás, eu esqueci de botar aqui, né? Métodos. O que são métodos? O que são métodos, né? E por que Java não tem função, né? Uma pergunta boa, interessante, né? Então as classes são agrupamentos de código, né? Mas a classe ela tem uma outra característica. A classe ela são arquétipos de objetos, né? Então a classe é como se ela fosse a definição daquilo que uma entidade pode rodar dentro do código. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, vamos definir aqui, olha, aqui eu tenho eu boto um new command line, que eu estou falando assim, quer dizer que eu tenho uma classe command line, mas na hora que eu boto o new command line, o que eu estou fazendo? Eu estou inicializando um objeto command line. Então, por exemplo, eu tenho a classe, toda classe Java descende, a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente, né? Descende da classe Object. Então, mas na hora que eu tenho assim, um Object x igual a New Object, na hora que eu tenho um carinha desse bem aqui, eu estou criando um objeto x. Então, vou fazer um teste, uma amostra simples aqui do que é. Por exemplo, se eu faço assim, objet x igual a new object e object y igual a new object, x é igual a y? É uma boa pergunta. Na verdade, não, porque quando eu dou um new object, eu vou ali na memória do Java e falo assim, olha, me cria um objeto qualquer aí. Aí quando eu dou um new, de novo, eu falo assim, me cria outro objeto. E aqui, nessa variável x, eu aponto para aquele objeto que foi criado na memória. Tanto que eu posso fazer aqui um objet z igual a x. Eu vou te perguntar assim, igual a x. Quantos objetos eu tenho aqui? Você pode pensar, se tem 3, eu tenho x, y e z. Não, não tenho 3, eu tenho 2. Eu tenho 2 objetos na memória, o x e o y, e o z que aponta para o x. Então, o x e o z, eles são o mesmo objeto. A gente vai entender disso um pouquinho mais à frente, né? Eu só espero que tenha ficado clara essa ideia do que é classe e do que é objeto. Classe é a definição de como deve ser um objeto. Um objeto é a execução daquela classe, né? Então, assim, a classe ela sempre aponta para um objeto, ela sempre aponta para uma classe que define ele, define como ele deve ser, né? Então, beleza. Então, isso são as classes, né? O que são os métodos? Vamos dar uma olhada numa definição do método. Aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um método main. É um método public static void main string ... args, né? O que é isso? O que é esse método? E qual que é a diferença desse método desse outro aqui, ó? Public
integer call throws exception. O que é esse método? Vamos dar uma olhada nele aqui. Vamos primeiro olhar uma coisa bem aqui, né? A gente tem, isso aqui a gente chama de transformers, não, modificadores, né? Os modificadores, né? Então, quando a gente vê tudo que a gente vê antes dos métodos aqui, a gente chama de modificadores. Então, eu tenho um modificador de public e private. Como é que chama mesmo? Public, Java, public, private, protected e default. Modificador, qual a diferença de qual o nome? Agora deu branco no nome. Modificadores de... tem um nome para esse cara aqui. Modificadores de acesso, né? Isso aqui é os modificadores de acesso. Então, assim, eu vou ter o public, eu vou ter o private, eu vou ter o protected, e eu vou ter o default, que é nada. Então, isso aqui é o default. Então, também é chamado de private package. O default também é chamado de private package. Vamos até dar uma olhada aqui, ó. Que é o no modifier. O no modifier é o default, também chamado de private package. Não tá aqui o nome, mas normalmente chama de package private. Package private. Package private. É chamado de package private. Tá aqui. Então, esse aqui na verdade, é package. O privado do pacote, né? Então, o que é o modificador? O que é o modificador de acesso, né? Quando eu tenho um público, eu falo assim, qualquer pessoa que tem acesso a isso, qualquer objeto que tem acesso a esse objeto pode chamar esse método. Então, se tem acesso àquele objeto e conhece a interface que aquele objeto instancia, né? Ele pode instanciar esse método, né? Se puder, pode, né? Se eu tenho um protected nem todo mundo pode chamar. Quem que pode chamar o protected? Quem é do mesmo pacote ou quem estende aquela classe. A gente vai entender a hierarquia daqui a pouco. Eu vou explicar um pouquinho de hierarquia se eu não estiver falando ali, né? E o private package, né? O private package, desculpa, eu acho que eu falei o público que a pessoa pode acessar, o private somente dentro da mesma classe. Então, se eu tenho aqui private, só pode ser acessado dentro da mesma classe, né? O protected pode ser dentro da classe que estendem aquele objeto, aquela classe, dentro de objetos que estendem, de classe que estendem aquela classe, ou dentro do mesmo pacote. E o package private, que é sem modificadores, é qualquer classe dentro daquele pacote, né? Então, assim, é privado dentro daquele pacote. Então, se eu tirar esse modificador aqui, qualquer um que está dentro do pacote pode ser esse método, né? Uma coisa interessante que eu falei de hierarquia, né? Descend, né? Deixa eu ver se eu citei aqui. Não vou citar, mas provavelmente eu não vou citar. Então aqui eu falo o quê? Eu posso ter uma classe que ela pode ter o implements ou o extends, né? Extends. Qual que é a diferença do implements ou pro extends, né? No implements eu tenho que ter uma interface, né? Qual que é a diferença de interface e classe? Quando eu tenho uma interface, eu não defino comportamento, exceto se eu tenho um método default lá. O método default ele vai se comunicar somente pelas interfaces, pelos métodos da interface de si. Então eu posso implementar uma implementação ali, mas ele não vai ter acesso a detalhes de implementação da subclasse que a gente tem ali, né? E quando eu tenho o extends, eu tenho aqui uma classe abstrata ou uma classe em si, né? Exceto se ela for final. Então tem um outro modificador que é o final. O que diz o final? O final só diz assim, olha, ninguém pode mais estender isso. Então se eu ponho nesse final, final class hello world, ninguém vai poder fazer se eu ponho final class hello CLI, ninguém vai poder fazer um extends CLI. Se eu só ponho um class, alguém vai poder fazer um extend CLI. Então assim, o final só diz ninguém pode estender aquele método, aquela classe, né? Então a gente entendeu o que são os modificadores de acesso, a gente entendeu que é os modificadores de final. Tem um outro modificador aqui estranho, que é o static.
que é o static? Bom, o static, ele quer dizer de estático. Poxa, mas o que quer dizer estático, né? Estático quer dizer que esse método, ele não pertence a nenhum objeto dessa classe. Ele pertence à classe em si. Então, assim, qualquer instância dessa classe, quando eu falo instância, eu estou falando objeto instanciado, pode chamar esse método. Mas esse método não pode chamar, não vai ter acesso aos campos dessa classe, né? Então, por exemplo, aqui eu não posso fazer um greetings. Eu não posso. Se eu fizer um system, deixa eu fazer um system.out.println greeting. Vou tentar fazer isso aqui. A gente vai ver que ele vai dar um erro de compilação, porque ele não tem acesso. Ó, não teve acesso a esse cara, porque assim, ó, não está, a variável não estática não pode referir no contexto estático, né? Então, esse método ele executa no contexto estático. E esse método ele executa no contexto da classe. Então, vamos mudar aqui. E vocês vão ver que ó, agora vai funcionar. E eu vou ter acesso ao conteúdo daquele campo, né? E com isso a gente já responde, né? A gente respondeu que são métodos. Métodos são funções associadas ou ao contexto estático ou ao contexto do objeto, né? Da instância daquela classe. Ah, mas assim, por que o Java não tem funções puras, né? Não tem uma função ali que eu possa alterar. Então, o Java até tem função pura, né? Função pura não, né? Ele já até tem um functional interface dele que foi definido ali no Java 8, se não me engano, né? Mas todo o código em Java é associado a um objeto e a uma classe, né? Então assim, mesmo que o objeto, uma maneira fácil de pensar, né? Quando aquele método ele é estático, ele está associado ao objeto da classe. E quando ele não é estático, ele está à instância do objeto, né? E todo objeto tem acesso à sua própria classe, né? Eu posso chegar aqui e dar um system.out.println get class. Eu posso fazer isso e a gente vai ver qual classe ele está em execução. Ó, class hello CLI, entendeu? E isso aqui vai funcionar aqui também, ó. Vai funcionar aqui também. Opa, não, aqui não vai funcionar. Vai funcionar aqui também. Não vai funcionar porque esse comando, ele manda, ele simplesmente sai, né? Então não vai funcionar. Então vamos executar aqui. A gente tem que ir rápido porque esse vídeo já está um pouco demorado, né? Você viu que ele não funcionou, né? Então assim, aqui ele não tem acesso ao objeto classe, mas assim, mas eu posso fazer, aqui a classe, ela é a própria hello CLI. Ele pode ter acesso, vai ser a mesma coisa. Então, já sabemos a diferença, né? Então, beleza. Continuando. O outro ponto que a gente tem que ver é o que são variáveis, né? A gente viu que tem variáveis, pacotes, na verdade eu vou ter que botar aqui, ó, campos, que eu esqueci, né? Então, eu vou botar variáveis, né? Então, para entender o que é variáveis, a gente tem que mostrar um outro conceito aqui um pouquinho importante, que é o de memória heap e o de stack, né? Então, assim, antes de falar o que é variáveis e campos, né, vamos falar o que é memória heap e o que é memória stack. Então, vamos falar assim, existe uma divisão na memória do Java, assim, vamos entender como é que funciona a memória do Java, porque assim, se a gente quer entender, e isso é interessante porque entender a sintaxe implica entender a memória, né? A gente vai entender isso, né? Lembra que eu falei aqui que quando eu instancio esse objeto é instanciado em algum lugar e eu aponto para esse lugar? Então vamos pensar assim que existem dois... deixa eu mostrar aqui, ó. Existem duas memórias, né? Eu vou botar aqui, ó. Vou botar aqui... eu vou dividir essa memória em dois, né? Imagina como se fosse uma folha em branco. E aqui eu tenho a stack. O que é stack? A memória, onde eu escrevo coisas. E aqui eu tenho a heap. O que é a heap? Aqui é onde eu cuido da execução.
E aqui é onde eu cuido da alocação. Eu vou chamar assim, alocação, né? Então, quando eu faço aqui, olha, eu tenho um objeto X, o que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo que ele está executando no método M, do método main, e ele tem uma variável X nesse método M. E aí ele está fazendo o quê? Ele está fazendo um new object. Então ele vai chegar aqui na heap e vai falar o new object. Ele vai fazer o quê? Ele vai linkar esse cara aqui a isso aqui. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Eu estou fazendo isso aqui. Então, na stack vai ter um main.x lá executando esse cara. E ele vai apontar para um cara na execução. E aí eu vou deixar aqui, para facilitar a nossa visualização, o Z. Eu vou deixar o Z aqui. Opa! Eu vou deixar o Z aqui. E eu vou deixar o Y aqui. Aqui é o Y, aqui é o Z. Aí na minha execução vai passar para o segundo comando. No segundo comando ele vai dizer que, olha, no Y vai botar um new object. Então vai chegar aqui no Y, ó, vai botar um new object. E esse carinha aqui, ele vai apontar para esse new object. Beleza, tá apontando para o new object, né? E aí ele vai chegar num ponto que, olha, assigna, e esse é o termo correto, define que o Z é igual ao X. Então, ao invés de você ter um objeto novo aqui na heap, o que ele vai fazer? Ele vai chegar nesse cara aqui e vai apontar, vai ter um ponteiro, é literalmente isso, uma posição de memória indicando para outra, que vai chegar aqui e vai fazer exatamente isso. Vai apontar para cima. Então esse carinha aqui está apontando especificamente para ele. Vamos dar uma olhada nisso de maneira bem óbvia. Então, aqui eu vou fazer um system.out.println. Eu quero imprimir o conteúdo de X, eu quero imprimir o conteúdo de Y, e eu quero imprimir o conteúdo de Z. E aí vamos ver como é que funciona isso aqui. Vamos ver como é que isso funciona por debaixo dos panos, né? E a gente olha aqui que, olha, ele tem um classe java.lang.object e aqui a gente tem um hash code dele, né? E aí o hash code está dizendo aqui, olha, esse aqui é o 54BDEF2. Esse aqui é o X, beleza. E aí eu dei um outro new, esse aqui é 5CAF905D. Observa que é um novo objeto. E aí eu assignei eu dei um assign no Z com valor de X, né? E observa aqui. O valor agora é 5,4. Observa que é o mesmo valor de cima. Então quer dizer que não existe um objeto Z. Né? O Z ele aponta para o mesmo objeto de X. Na verdade, não existe um objeto X. Existem duas áreas de memória diferentes, onde uma aponta para a outra. Ah, tá, beleza. Mas assim, então, eu entendi mais ou menos como é que funciona heap heap e stack, mais ou menos, assim, a heap e stack ela tem alguns conceitos interessantes. Então, por exemplo, se eu chegar aqui, vamos criar um método aqui, um private, void, xxx, que vai ter um var, que vai ter um object x igual a new object, e aí eu faço exatamente a mesma coisa, né? Eu faço exatamente a mesma coisa. E aqui eu vou chamar bem aqui o xx. Opa, eu não posso chamar o xx porque eu estou no ambiente estático, né? Eu tenho que botar um como estático. Então é estático, eu vou chamar ele aqui. Vamos ver como é que funciona? Aqui eu estou fazendo, ó, um print x, olha. E aqui, esse aqui é o primeiro, ó. Observa que ele continua como a mesma nomenclatura, né? Então vamos ver aqui, ó. Aqui imprimiu o quê? O primeiro é 54BE. O segundo, o que é? A primeira impressão é esse carinha aqui. Está imprimindo o valor de X. Mas o valor de X é diferente desse valor de X aqui, né? A segunda é 5F. A segunda é 5CAF. A terceira é 227. A quarta é 5CAF. Então a gente viu o quê, né? Quando ele executou, o que ele viu?
Quando ele chegou nesse ponto aqui, ele assignou esses caras, aí depois ele criou um outro contexto. Então, a stack, ela é cheia de contexto. A stack, ela cuida do contexto de execução. E nesse outro contexto, ela botou um X aqui e ela assignou um novo objeto. Mas assim, tá, beleza. O que aconteceu com a stack aqui, quando eu terminei a execução dela? Ela passou aqui, passou a execução. Quando chegou nesse ponto, o que aconteceu? Ele simplesmente apagou. Esse cara, quando ele termina a execução de um método, aquilo é apagado da stack, aquilo não existe mais na stack, né? Então, assim, a stack, então vamos começar aqui. Ela começou, ela instanciou esses objetos, ela criou uma novo item na pilha, criou um novo espaço na stack, executou ele e depois ele acabou, né? Ah, poxa, mas tem uma maneira de ver isso claramente? Tem. Vamos fazer aqui, ó, new exception. E eu vou botar um print stack. Olha, eu estou digitando sem stack trace. Eu quero ver a stack trace daqui. E eu quero ver a stack trace daqui. Vamos ver como é que funciona esse cara. Opa! Cannot find symbol. Print stack trace está errado. O T maiúsculo, né? Eu sempre esqueço disso. O T é maiúsculo. Por quê? Porque eu sempre uso o autocomplete, mas o autocomplete não está funcionando porque eu acabei de configurar o VS Code. Então, observa aqui. Aqui ele executou, ele criou o primeiro objeto, ele imprimiu e ele botou a stack. Ele imprimiu a stack, né? Toda vez que eu tenho uma exception, se eu botasse aqui um throw new runtime exception, deu erro. O que vai acontecer aqui, ó? Ele executou e ele lançou uma exception, né? O que é uma exception, né? Exception é um erro, né? Uma coisa inesperada. Nunca programe usando exception, entendeu? Exception são erros inesperados, a não ser que haja um erro inesperado no seu programa. Então ele deu um erro e ele fala assim, ó, esse erro ele contém a stack trace, né? A gente vê a stack trace aqui, ó, e tá dizendo assim, olha, esse método main, ele é chamado da linha 31. Vamos lá que, olha, linha 31. E eu estou na linha 21. Olha, na linha 21. Mas observa antes que eu dei um new exception print stack trace aqui, e ele deu, ó, linha 20. Então, assim, a stack, ela contém a informação de execução do processo, né? Então, toda vez que eu tenho uma memory stack, ele tem informação de execução. Então, assim, tem valores que eles são armazenados na stack, tem valores que estão armazenados na heap. Então, tudo que é objeto, ela está na heap. Mas tem valores que estão na stack? Sim. Por exemplo, se eu fizesse isso aqui, ó. Se eu fizesse isso aqui, ó, int i igual a 0, isso aqui ele é armazenado na heap. Por quê? Porque isso aqui é um valor primitivo. Agora, se eu fazer integer i igual a 0, isso aqui não está armazenado na heap. Não, desculpa. Isso aqui está armazenado na stack. E isso aqui está armazenado na heap, né? Por quê? Porque esse aqui é o primitivo, o valor int primitivo. Então, basicamente, ele vai chegar aqui e vai falar, ó, aqui no main, ele vai ter a variável i e o valor dela é 0. Esse x ele está na stack, né? Eu vou botar aqui ii, né? Tem que botar o nome diferente, não posso definir o mesmo nome, né? Quando eu boto ii, ele está fazendo uma coisa diferente. Ele está chegando aqui, ó, dizendo ii. E esse valor ele vai estar ele vai ser um integer 0, ele vai estar na heap. Então, assim, há valores que são alocados na heap e há valores que são alocados na stack. Não recomendo você usar tudo na stack. O garbage collector já funciona bem, funciona eficientemente. Não fique tentando otimizar isso. O pessoal fala otimizar heap, não vamos usar tanta heap, não dá muito new. Use os seus objetos, desenvolva de forma livre.
Eu espero que você tenha entendido até aqui, né, o conceito de heap, o conceito de stack, né? Eu vou ainda falar o que é o conceito de variável, né? O variável eu já acabei de falar. Então, a variável é quando eu tenho um objeto que eu associado a um método, né? Então aqui ele é associado a um contexto, né? Essa variável ela está associada aqui a esse método, né? Ela não existe fora desse método. Ela pode até existir, uma coisa que eu não falei aqui, dentro de uma lambda function, né? Então, vamos dizer que eu quero, eu vou botar um runnable, xxx, que vai ser basicamente system.out.println e vamos ver como é que funciona esse carinha aqui. Vamos ver se executa, né? Runnable não. Runnable, qual que é o pacote? Eu nunca lembro os pacotes, galera. Então por isso que Runnable. É 2 N's. Runnable Java. Então vamos ver se funciona agora. Funcionou. Mas observe uma coisa. Eu defini esse Runnable system.out.println e ele não está aparecendo aqui. Por quê? Porque esse código aqui é um lambda. O que é um lambda? É uma promessa, é uma função, né? Então, assim, para eu executar esse cara, eu tenho que botar um xxx.run. Vamos ver como é que funciona? Observa aqui, ele só executou depois dessa execução. Então, esse system.out.println só executou quando eu chamei essa interface funcional aqui. Então, isso é um Lambda Function. Lambda Function é um encurtador de uma instanciação de classe, né? Isso aqui tem o mesmo valor lógico se tivesse um new runnable, void run, ele tem o mesmo valor que eu estivesse fazendo isso. Vamos até executar para mostrar. Weaker privilege public. Eu não posso mudar quando estou instanciando uma classe. Eu não posso mudar as preferências de acesso. Então sempre dá uma olhada ali, was public. Estou botando o package private e was public. Então a gente vê que funcionou. Então ele executou. Ele passou pelo X. Ele definiu essa classe aqui, né? Depois ele passou pelo X, imprimiu o valor de X lá dentro. Depois eu chamei esse cara que simplesmente imprimiu I. Vamos dar uma olhada aqui como é que funcionaria isso aqui como lambda. De uma outra, se eu quiser fazer um lambda com várias linhas, né? Então eu poderia fazer assim. E aí aqui eu posso botar um new exception print stack trace. Vamos dar uma olhada como é que funciona por debaixo dos panos, como é que isso aqui funciona. Observa que o stack tracer que tem a classe hello clear, tem um lambda function, o primeiro lambda function. Se eu botar assim, você dá uma olhada aqui, se eu botar esse aqui 2, e se eu botar 2, vamos dar uma olhada como é que funciona esse cara. Observa aqui que ele tem. Esse aqui é o lambda 1 e esse aqui é o lambda 2. É como se fosse uma classe sem nome ali dentro, né? A classe que eu tenho aqui não tem nome, né? Então isso aqui é o que a gente chama de lambda function. Lambda function. Porque se você quiser saber por que lambda function, isso aqui é por causa do lambda cálculos, né? Que é uma outra coisa. Mas o que são os campos, Vitor? Você falou das variáveis, você não falou dos campos, né? Então vamos falar dos campos, né? Os campos são, digamos assim, são propriedades do objeto, né? Então, por exemplo, ou do objeto ou da classe. Então vamos dizer aqui, por exemplo, a gente tem aqui nessa execução que você viu diversas vezes, o greeting, né? O greeting, ele é definido pelo meu
framework do Pickleclee, né? Aliás, eu não falei das annotations, né? As annotations é uma forma de você definir comportamento da classe. Então aqui eu estou dizendo que ela vai ser executada como comando, né? Aqui vai ser um parâmetro. Então vamos botar uma outra coisa aqui, ó, um private int valor. E aí eu boto bem aqui, ó. Eu defino esse cara aqui. Eu vou definir uma não, deixa eu ver aqui. Eu vou definir um public hello Clee valor igual a 5. Eu defini valor igual a 5. E aí aqui, ó, quando eu vim executar, eu defino, ó, print system .out print ln valor. E aí depois eu coloco o quê? Eu coloco que valor mais. Eu estou incrementando o valor. A gente vai ver isso aqui no próximo vídeo, né? Eu imprimo novamente o valor. Vamos ver como é que vai ficar esse carinha aqui, ó. Ó, eu defini como 5, esse é o valor que eu botei no construtor da classe, né? Então toda classe ela pode ter um construtor. O construtor, eu esqueci de falar na função, né? Toda função tem um tipo de retorno, né? Se você não quer definir nada, tem que ser void. No caso aqui eu defini como inteiro, né? E no construtor ele não tem um tipo de retorno, ele tem que ter o mesmo nome da classe, né? Então ele parece com uma função, mas é uma função de inicialização da classe. E aqui eu defini que o valor padrão é 5, né? E aqui eu mudei o valor, eu coloquei o valor aqui, eu acesso o valor normal, né? Mas vamos dar uma olhada bem aqui, deixa eu olhar. Aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, ó. Hello Clee. Clee. Aqui a gente executa a execução. E aqui eu vou botar um system.out.println Clee.valor. Eu quero imprimir novamente o valor. Então vamos dar uma olhada aqui. Como é que funciona essa execução? Opa, faltou um ponto e vírgula aqui. Isso é normal, galera. Esqueceu o ponto e vírgula, é normal. Observa que a gente executou 5. Então foi a execução desse cara. Depois eu incrementei para 6, né? Depois eu imprimi hello world. Depois eu imprimi word. Depois eu imprimi o 6. Ou seja, quando ele saiu dessa chamada de função, retornou o valor de exit code aqui, que ele pegou, e eu imprimi esse valor de clear, a gente vê que esse ponto aqui funciona exatamente aqui. Ah, tá, mas você usou o inteiro, então essa função esse valor tá associado dentro da stack, né? Não está associado dentro da stack. Então, por exemplo, quando eu fiz aqui dentro do main, e aí eu botei aqui, ó, a clear, o que ele fez? Ele criou um objeto aqui com 2 campos. O primeiro campo, o greeting, que é do tipo string. E aí eu vou botar aqui com valor. Com valor world. E o segundo campo, que é o valor, que tem um valor 5. É como se ele tivesse criado dentro da heap. Então todo objeto fica criado dentro da heap, mesmo que ele tenha campos primitivos, né? Então, assim, o que acontece? Por exemplo, se eu pegasse aqui, eu criasse um objeto aqui eu criasse um objeto A, que aponta para um outro objeto, um obj, e eu definisse esse obj como valor como valor de main.z, ele ia apontar para esse objeto, né? Então esse objeto aqui na heap estaria apontando para cá. Não existiriam 2 desse objeto. Então posso até fazer isso aqui para demonstrar para vocês, ó. Deixa eu fazer para demonstrar e aí eu termino meu vídeo, porque isso aqui já é, ó, private object inner. Vou botar esse inner aqui e eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou iniciar aqui, quando eu inicio, eu vou apagar todos esses caras aqui, ó. Quando eu iniciar aqui, eu vou botar aqui o clee.inner, vai ser o x. E aqui dentro eu boto aqui dentro eu boto
system.out.print line inner. Então vamos dar uma olhada como é que... Opa! Oh, parou de funcionar aqui por algum motivo. E parou de funcionar. Então vamos voltar para o Git Bash aqui de novo. Uma nova janelinha. So the source Java 1-on-1. Então boto JBang. Hello clean. Vamos ver como é que funciona esse carinha aqui. Observa que ele aqui ele imprimiu o valor, né? Valor hello world, aí esse objeto 77459877, que é o mesmo desse aqui, ó, que é quando ele imprime logo depois que sai do X, que é o X. Então o X que tá, esse objeto que foi instanciado aqui, ele é apontado por esse objeto aqui. Então assim, a minha intenção era mostrar a sintaxe, eu acabei não entrando na sintaxe como um todo, né? Eu vou até deixar o link do controle de fluxo, que é um post blog um pouco antigo que eu já fiz, que assim, já está com 50 minutos de vídeo, né? É um post de blog que eu fiz explorando toda a sintaxe do Java. Nele eu explico o que é sintaxe, por que sintaxe importa, e eu caminho por todas as sintaxes do Java, exceto Lambda Function, que eu esqueci na época, porque isso aqui eu peguei a documentação do Java e eu fui trabalhando a documentação do Java. Então eu vou trabalhar pelo bloco, né? Que é o bloco, assim, a gente vê o bloco, mas a gente nunca sabe que a gente pode usar o bloco. Na verdade, a gente pode usar o bloco. Quando você cria um bloco, você cria contextos novos dentro da heap, né? Deixa eu passar aqui rapidamente, né? Tem a declaração no statement, então toda vez que você termina o ponto e vírgula, você termina um statement. Então no statement você pode ter um cadeado de declarações ali, eu vou falar disso no próximo vídeo. Então a gente fala muito em construir uma DSL para entender o que é statement, é muito interessante. Toda vez que eu boto um ponto ali, eu estou chamando uma função no último objeto, e eu consigo fazer isso com statement, né? Aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho várias declarações. Eu estou chamando o método 1, estou chamando a declaração 1, estou chamando o método 2. São uma declaração um método, né? Uma declaração pode ser também uma declaração de atribuição, né? A definição de variável também é uma declaração. Isso aqui é o que eu falei ali no vídeo, nesse vídeo, né? Comentários, são os comentários, eu explico tudo que é os comentários. O se, né, o if else, aqui o pessoal tem treta aí, uma treta bizarra, se pode fazer ou não else. Faça o tanto de else que você achar necessário, não tenha ter medo. O while, o que é o do e while, né? Tem até interessante que você tem o while, né? Esse aqui é o while, você tem o do e o while, né? O for, tem um for each. Aqui é interessante que eu não botei o for each, né? Quando eu escrevi esse post muito tempo atrás, foi muito rápido, de uma maneira muito rápida, eu esqueci, né? O switch, quando eu escrevi esse post, ele é bem antigo. Já tiveram JEPs que entraram que mudaram o switch. Então é interessante conhecer o switch, né? Saber que tem que usar break, porque senão ele cai pro de baixo, né? Interessante. Break and continue, né? Então todo o for while, todo loop, todo for, todo while, você pode usar o break, você pode usar o continue, eu explico tudo nesse post, né? Aqui eu explico mostro um pouquinho como é que funciona com array. Eu mostro, por exemplo, ó, que eu consigo fazer um break interno. Então eu quero que faça break linhas. Em vez de ele quebrar esse loop aqui, ele vai parar nesse loop aqui, né? E aqui eu continuo no loop interno. Então, se você tiver loops encadeados, você pode fazer o contínuo. Apesar que aqui eu poderia falar de string também, uma outra coisa que eu não falei, mas poderia falar o throw, que é eu traduzi os nomes, né? O lance, né? Que é o throw, né? O throw é quando você lança uma sessão, fala assim, manda a sessão para cima aí, né? Nunca use throw para programar, tá? Tipo, isso aqui é quando for uma exceção, algo que excede os seus casos comuns, né? Defina o que é runtime exception, error e exception, né? Synchronize, define o que é o synchronize, para quem não sabe o que é o synchronize, é bem interessante. E também define os operadores lógicos e binários, né? Assim, então lê esse post, se inteira o operador condicional em linha, né? Lê esse post, até que tá algum erro no meu blog aqui, blá blá blá, que eu comentei, né? Sem querer.
Então lê esse post, entenda como é que funciona e eu espero ter te ajudado com alguma coisa. Muito obrigado por assistir o meu vídeo. Qualquer dúvida, entrem comigo pelas redes sociais, lá no Blue Sky, vepo.dev. Eu tô também no Mastodon, na Ursal, só procurar por Vepo, procura por Vitor Osório. Manda dúvidas, manda sugestões de vídeos, estão sempre nos cafezinhos aí. E esse vai ser a minha maior videoaula que eu vi que acabou de bater 1 hora de videoaula. Que maravilha! Eu espero ter te ajudado uma coisa. Aprenda Java, é uma linguagem muito interessante. E não tenha medo de IA generativa, aprenda uma linguagem. A IA generativa nunca vai te substituir, eu te garanto isso. Muito obrigado e sucesso no seu aprendizado.